Tá começando mais o MinaCast e hoje eu estou com uma convidada maravilhosa, mas antes de apresentá-la para vocês, eu quero agradecer os nossos apoiadores. A Criarcom, que faz os nossos cortes e tá com a gente há bastante tempo. A Nay Morena, que me mandou esse look maravilhoso. A Interagem Bem-Estar Corporativo, que tá sempre nos apoiando. E, gente, a P-Design, que me mandou essa bonequinha maravilhosa. Olha a perfeição da minha Funko Pop. Toda personalizada, até as mechas do cabelo. Muito obrigada, viu, pessoal? Selma, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu estou felicíssima de você ter aceitado. Quero falar um pouquinho do seu currículo. Gente, ela me mandou um mini currículo, que era uma página inteira. Mas eu vou dar uma resumida aqui, tá, Selma? Assim, é muito conhecimento numa mulher só. Claro. Gente, a Selma Vieira é licenciada em Letras, atua na rede municipal de ensino desde 2018, na gestão escolar e como docente. É agente de governança local da Política Nacional de Equidade, Educação para Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. Integra o Conselho Municipal de Educação de Uberlândia desde 2023 e atuou como conselheira municipal de promoção à igualdade racial. Selma, seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, por estar aqui. Sou eu quem agradece. Muito obrigada pelo convite, Taira. Que bom a gente ter um espaço feminino potente para poder dialogar, né? E falar dos mais diversos assuntos que são muito necessários para a nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigada a você. Selma, quando a gente fala de racismo, as pessoas acham que é uma coisa do passado, né? Mas por que a gente ainda precisa falar sobre racismo na atualidade? Principalmente porque a inferiorização a pessoas negras e indígenas continua. Né? Então, quando se diz... O Brasil ele tem um mito ainda da democracia racial, em que se diz... Quem pode dizer que não é negro? Essa pergunta é muito comum. Eu posso dizer que eu não sou negro? Que isso, eu tenho sangue negro, nós temos sangues indígenas, né? Então, estamos constituídos desses sangues, foi isso que constituiu a nossa sociedade. E por isso acredita-se que no Brasil não tem racismo. Não, no Brasil não tem racismo. Só que no Brasil, o racismo ele acontece em muitos momentos de forma velada. Daquela forma escondida, num olhar que é de inferiorizar, na não permanência ou não permissão de acesso a outros lugares. Então, quando se fala de pessoas negras, principalmente, qual é o lugar que essas pessoas ocupam na sociedade? Geralmente é ali na base mesmo da pirâmide social, né? Tem uma amiga minha que diz que a todos os espaços que nós cheguemos, né, a gente precisa fazer um exercício que é muito simples. E eu falo isso quase em todos os encontros que eu tenho, porque ele é um exercício de tomada de consciência. Que exercício que é esse? Fácil, simples. Você move o pescoço, que é o exercício do pescoço. Né? E aí você olha para todos os lados onde você está e observe as pessoas negras naquele espaço. Que lugar elas ocupam? Geralmente serviçais, né? E quando a gente vê uma pessoa negra fora desse lugar, né? Por exemplo, um médico, a gente causa um estranhamento. Sim. Então, por isso, falar de racismo, tratar das relações étnico-raciais é tão necessário ainda hoje. Se eu não tenho essa mobilidade, se essa pessoa negra não tem acesso, por exemplo, a lugares de poder e de tomadas de decisão, eu ainda estou tratando essa pessoa como uma base da estrutura da sociedade, mas que não é vista. É uma base que fica escondida, não é vista, ela sustenta essa sociedade. Mas eu ainda não olho para essa pessoa com dignidade. O racismo, ele se alimenta aí, né? Ele está nas estruturas da sociedade. Por isso, ele é chamado racismo estrutural em sua grande definição. Obviamente, nós temos outros tipos de racismo, mas o estrutural é aquele que está aí presente nas estruturas da sociedade. Foi isso que permite que algumas pessoas tenham privilégios.
Selma, o que te motivou, né? Além do seu lugar de fala, mas o que te motivou a querer atuar nessa área da educação? A educação é um sonho desde criança. Então, assim, eu me lembro pequena, nos quintais da minha cidade, de brincar, de escrever no muro da casa da minha mãe, que lá eram muros de placa. Então, os grandes quintais, nós tínhamos muitas árvores. E eu comecei a estudar já no primeiro ano do ensino fundamental. Eu sou novinha, nasci há pouco tempo, ainda nos anos 2000, tá, Taira? Igual eu. Mas eu me recordo de brincar no quintal da minha mãe, escrevendo nos muros e copiando ou relembrando aquilo que a minha professora primária me ensinava. Que legal. Então, era um sonho. Eu acho que eu era professora desde aí, né? Fui professora desde os meus 7 anos de idade, pensemos assim. E ao longo da minha vida acadêmica, né, da minha vida escolar, eu não me recordo de professores negros nessa minha formação, principalmente no ensino fundamental, ensino médio. Na realidade, eu tive uma professora negra de geografia no ensino médio. Dona Regina era incrível, incrível. E foi a única. Depois, na graduação, eu não me recordo. Que vai elitizando, né? Quem tem a oportunidade de formação, né? Hoje a gente melhorou um pouquinho, mas um tempo atrás era muito difícil para as pessoas que não tinham poder aquisitivo cursar uma faculdade, né? Concorrer com essas pessoas que às vezes estudam em colégios particulares, né? De elite, realmente é muito difícil. E esse lugar já vai, né? Fazendo um funil, né? Filtrando para que essa pessoa consiga chegar à graduação. A presença das pessoas negras em níveis superiores da educação, então a gente fala do nível básico, né? Da educação básica, e aí essas crianças negras permanecem muito até o 9º ano. A partir do 9º ano, começa a haver uma evasão das crianças negras. Por quê? Porque 75% da população pobre do Brasil é negra. Então, veja, se eu tenho uma população pobre de 100 pessoas, 75 pessoas são negras. São dados estatísticos. E aí, o que a gente vai observar é que quanto menos acesso à educação eu tenho, menos possibilidade de chegar a uma pós-graduação, a uma graduação, a uma pós-graduação. E aí, quando eu comecei a trabalhar enquanto professora formadora, que hoje eu estou nessa função, né? Eu sou professora de língua portuguesa e literatura. E aí, enquanto professora formadora, nós começamos a ser provocados por algumas coisas que acontecem no espaço escolar, por alguns diálogos que nós temos com os nossos pares. E percebemos que a história e cultura africana e afro-brasileira não era abordada nas escolas em todo o seu âmbito, como preconiza a lei. Né? Então, não necessariamente por causa da lei eu trabalho com a história e cultura africana. Não é. Mas é também pela necessidade de entender que outras histórias precisam ser contadas. Não apenas a história hegemônica dos colonizadores. E me encanta. Selma, como você percebe o racismo se manifestando? Você falou de um racismo estrutural e a gente tem também a questão do preconceito que que é um pouco diferente desse racismo estrutural. Eu queria que você explicasse para nós como que você percebe essas manifestações no seu dia a dia, né? Em toda a sua trajetória. Quando a gente fala do racismo estrutural é porque ele está na estrutura da sociedade. Então, é ele quem estrutura, né, alguns lugares de poder. Mas o racismo, como eu disse, ele se revela de várias formas. Por exemplo, no nível individual, com aquele olhar de o que é que ela está fazendo aqui? Por que ela está falando sobre isso? Né? Por que é que essa pessoa é uma gestora? Ou simplesmente quando eu chego a uma empresa ou a uma unidade escolar, um exemplo assim, e eu quero falar com o diretor escolar.
Eu chego e falo que quero, né, conversar com o diretor escolar. E é uma pessoa negra. Eu, às vezes, passo na porta dessa sala, tá escrito lá, direção. E eu estou sentada lá, naquela mesa. Uhum. E a pessoa passa, volta, passa e vai para uma outra pessoa e pergunta: eu queria falar com o diretor. Que hora que ele chega? Não, ele tá lá na sala dele. Você vai à sala e chega e olha, é uma pessoa negra. Por que é que eu pensei que não podia ser o gestor daquela escola? Por que é que eu pensei que não podia ser o gestor daquela empresa? Por que é que eu pensei... nossa estrutura mesmo, né? Por que é que eu pensei que ele não poderia dirigir aquele carro? Se eu vejo uma pessoa negra num carro de luxo, porque na maioria das vezes se olha para ela e pensa que ela é o motorista de alguém. Então, esse racismo vai se revelando, né? Por isso que eu digo que ele, em muitos momentos, ele é velado. Uma outra pessoa olharia e falaria, não tem problema, ela só não entendia, não sabia que ele não era o diretor, não sabia que ele não era o dono daquele carro, só não sabia, é uma questão de saber. Mas por que é que a gente não sabia? Por que é que nós não pensamos que poderia ser? É importante falar que, apesar de não ter a intenção de te ofender, ainda continua sendo um racismo, né? Um ato de preconceito. Exatamente. Apesar de, lógico que... porque a gente precisa se educar, né? Uhum. Mas, às vezes, tá muito na estrutura mesmo. Eu falo, assim, eu tenho algumas coisas que eu fui pensando, nossa, que vergonha de mim, né? Que vergonha... E aí eu tô buscando melhorar muito nesse ponto, né? Buscando conhecimento. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Mas quando eu citei o hospital, eu trabalhei muitos anos na área hospitalar. Uhum. E aí um dia chegou um médico negro. E ele é, assim, importantíssimo na área que ele atua. E aí eu vi ele no posto médico e eu falei, é um enfermeiro novo? E aí, quando eu né, fui apresentada a ele, eu falei, meu Deus, gente, minha cara foi no chão. Eu preciso melhorar muito o meu olhar. E a gente ter essa consciência é muito importante. Você precisa mudar o seu olhar, né? Porque a gente acredita que as pessoas negras não podem ocupar esses espaços. É uma reflexão, assim, que me pega muito. Eu fico o tempo todo, meu Deus, é muito difícil. Meu esposo é negro. E aí, muitas vezes também, algumas situações, às vezes ele nem percebe que ele tá sofrendo um preconceito. E eu já fico, sabe, irritadíssima com aquilo. E eu falei pra ele... aí eu vou mostrando algumas coisas pra ele, sabe? Mas eu acho que é uma casca mesmo. Assim, pra ele, é uma defesa dele não perceber. Acontece. É uma defesa pra ele não sofrer com isso, acredito eu. Acontece muito, né? Da pessoa dizer assim, eu não vou me deixar ser atingido por. Uhum. Né? Ou às vezes realmente de não perceber. Porque, Taira, às vezes nós pensamos que a pessoa negra já tem letramento racial por ser negra. E não, de forma alguma. Então, nós precisamos aprender sempre. Verdade. Nós precisamos entender e conhecer sempre. Não é porque eu sou negra que eu vou saber falar de racismo. Eu posso saber falar de medicina. Sim. Eu posso saber falar de marketing, de mercado de bolsas, né? Da bolsa, por exemplo. Então, a pessoa negra, ela é tão capaz e tão inteligente quanto uma pessoa branca, né? É importante a gente trazer que o que aconteceu com as pessoas negras, elas foram retiradas de direitos. Por exemplo... As pessoas negras no Brasil Império e depois mesmo até da dita abolição da escravatura, eu coloco aspas, porque nós sabemos que havia movimentos, né, que já buscavam isso, antes mesmo dessa assinatura de uma lei que depois, no 14 de maio, a gente continuou do mesmo jeito, até pior, na realidade, né, não escravizado, não apanhando, ou às vezes até apanhando de outros, óbvio, mas nós não tínhamos... As pessoas negras não tinham lugar para ir, não tinham para onde ir. Tem uma música que é muito interessante, que ela fala, né? No dia 14 de maio, saí por aí, sem lugar, sem saber para onde ir, sem saber onde morar, sem saber o que comer. E aí, mesmo depois de muitos anos, surgiu a educação no Brasil, né? E a educação no Brasil tinha lei. Essas leis diziam que a escola era feita para pessoas que tinham terra, homens
Então, as mulheres elas eram excluídas desse processo educacional, né? Mas era vetado o direito de pessoas negras acessarem a educação. Por quê? Tinha que ter posse, tinha que ter terra. O negro tinha terra? Não tinha. Não Continuou tinha. Sendo, né, a parte. Ele continuou sendo marginalizado. O marginalizado é colocado à margem da sociedade. Né? Então, processo educacional, a inferiorização do negro é um projeto de poder. O racismo é um projeto de poder. De manter no poder aquelas pessoas que sempre estiveram no poder. E aí, eu vou te pedir licença para te falar sobre esse livro. Que é o livro da Cida Bento, que fala sobre esse projeto de poder, né? É um pacto, e ela diz que é o pacto da branquitude. Mas não é dizer que os brancos saíram de madrugada e se reuniram e falaram assim a gente vai fazer. Não, isso começou como uma forma orgânica, né? Uma organização das leis, uma organização dos espaços, a criação de uma força policial que segregava e que batia, que prendia essas pessoas negras. Nós tivemos leis, por exemplo, que proibiram a capoeira, porque era chamada de vadiagem. Então, veja, tudo era retirado. Esses direitos de uma manifestação cultural, o direito de trabalhar, o direito de estudar, o direito de votar. Por quê? Só podia votar quem fosse alfabetizado. E o governo fazia o quê? Não oferecia, e eu digo governo, né, nessa época, da estrutura maior que governava o país, fazia leis que excluíam essas pessoas da votação automaticamente. Lembra que eu te contei que eles não podiam ir à escola? Sim. Eles não eram alfabetizados. Então, alfabetizado, não alfabetizado, não pode votar. Se eu retirei uma parcela da população, quem vai fazer a escolha de quem está no poder? São os brancos. Então, é um projeto de poder e um projeto de inferiorização. Então, quando a gente fala de racismo, a gente fala automaticamente de manutenção de poder. Selma, quais que são as consequências do racismo? Vamos voltar. Quais são as consequências do racismo, principalmente na vida das crianças? Falando, né, você é uma educadora, falando de dentro das escolas. Ela é tão forte, essa consequência ela é tão grande, que ela vai desde uma autocobrança, que não é auto. A gente fala muito do processo de autossabotagem, né? E tem uma psicóloga do Sul, que eu esqueci o nome dela, ela vai me desculpar. Depois nós fizemos uma live uma vez. E aí, a gente diz dessa autossabotagem. Mas é uma sabotagem infligida. Por quê? Porque desde cedo a criança ouve que o cabelo dela não é bonito. Ela ouve que o nariz dela não é bonito, o lábio não é bonito. O que automaticamente acontece com essa criança? Ela não vai gostar dela. Ela não vai gostar dela. Malcolm X tem um trecho o discurso dele, né? Malcolm X. Um trecho do discurso dele que ele pergunta: quem te ensinou a odiar o seu cabelo? Quem te ensinou a odiar o seu nariz, o seu lábio? Quem te ensinou a odiar os que são iguais a você? Porque nós, mulheres, principalmente mulheres negras, em um certo momento da vida, na maioria das vezes, exceto quando a nossa autoestima é muito bem trabalhada pela nossa família, porque a sociedade não vai fazer isso, mas lembrando que a nossa família está incluída numa sociedade que nos diminui sempre, nós não vamos aprender a gostar desse cabelo. E aí, em um certo momento, a gente vai querer mexer nele para alisar, por exemplo, porque dá trabalho demais ele crespo. Né? Acabamos fazendo esse processo. Então, tem na autoestima, emocionalmente, porque uma criança que vê sua mãe, por exemplo, ou seu pai sofrendo uma violência racial, essa criança acaba internalizando isso.
E ele vive num constante estado de alerta, acreditando que essa mãe pode sofrer isso de novo, que esse pai pode sofrer isso de novo, ou que ele mesmo pode acabar sofrendo isso. Outra consequência gigante, né, do racismo, a autocobrança. Por quê? Porque talvez, né, o seu filho é filho, por exemplo, tem um filho, seu filho é filho de uma pessoa negra, mas ele não tem a pele retinta. Sim. Ou seu filho é uma criança com pele retinta. Nós, pais negros, sempre cobramos o melhor dos nossos filhos. Principalmente, cuidado com quem anda. Isso toda mãe fala, né? Principalmente cuidado com quem anda. Mãe é mãe em qualquer lugar. Mas, pegou o documento? Cuidado ao entrar na loja. Cuidado com mochila. Olha onde você coloca essa mão. Então, o tempo todo. Por que eu exijo que meu filho saia com a identidade? Por que eu exijo que meu filho, quando vá ao mercado, ele me traga a nota fiscal das coisas que ele trouxe, que ele comprou? Não é porque eu quero saber quanto que ele gastou do meu cartão, porque chega no meu aplicativo, eu vejo quanto ele gastou. É pra ele não ser abordado na rua. Nossa, isso dói demais, né? Selma, você falou disso e aí eu lembrei de uma conversa com meu marido. Ele não sai na rua de chinelo, ele não sai mal vestido de jeito nenhum. E aí ele me contando um pouco assim Ele foi criado pela tia, então ele me contando sobre a adolescência dele era assim: não anda balançando os braços, anda sério na rua, não anda, não fala alto, e é sempre, e isso marca muito a pessoa, né? Eu falei da infância, mas isso vai marcar o resto da vida dela. É pra vida adulta. Eu tenho uma amiga que ela é maravilhosa, eu sou muito fã dela. Ela fala muito bem, ela se expressa muito bem, é uma mestre gigante. Ela fez o mestrado dela em educação antirracista, a pesquisa dela da educação antirracista, e ela conta sobre a infância dela, de como foi, porque ela é letrada racialmente desde criança. Ela diz assim: eu não sei o que é não ser letrado racialmente, porque o meu pai falava disso. Ele me dizia assim: olha, você é uma menina, você era ela, o irmão dela e ela, e aí o pai falava: você, fulano, tem sempre que tirar 10. Fulana, pra você é pior. E aí ele dizia: você é menina e é negra, pra você é pior. E aí ela se cobrava muito, né? Por quê? Porque ela sabia que ela tinha que ser a melhor. Tinha que ter a melhor nota da sala. Pra ela, um 9 é impensável. Até hoje, não ser perfeito para ela é impensável. E ela é uma inspiração para mim, porque ela conta, né, sobre essa vivência dela, sobre como foi ser letrada desde criança. No meu caso, Taira, vindo de uma cidade pequena, né, em que não se falava sobre... De onde que você é? Eu sou de Tupaciguara. Tupaciguara, pertinho. Minha terrinha da onde Deus amo, Tupaciguara. E aí... não havia discussão sobre raça, racismo, de forma alguma. Minha mãe, uma mulher maravilhosa, linda, 1,5 m, mas fortíssima, né? Eu falo, minha mãe tem as mãos pequenininhas, mas é gigante. É gigante, sempre trabalhou. E ela fala assim, eu não sei ler de carreirinha, mas você vai saber. Ai, que linda. Menina, sabe assim, aos 76 anos ela voltou pra escola pra estudar. Uma mulher negra que trabalhou nas lavouras de café para que eu pudesse estar aqui hoje. Maravilhoso. Né? E aí eu fui me descobrir mulher negra depois dos 20 anos. Veja bem, né? O que acontece depois dos 20 anos, quando eu saio dessa cidade, quando eu venho para Uberlândia para estudar, né, para buscar mais conhecimento. E aí eu comecei a perceber que eu sofria as piadas da infância. Sim. E isso tinha nome, porque a gente é acostumado a não nomear as coisas. Verdade. Se seu marido é perseguido em uma loja, por exemplo, ele chega e na loja não vai andar atrás dele. Suponhamos que não, mas começa a olhar para onde que ele vai. Eu não saí do meu lugar, eu comecei a olhar para onde vai. Isso é racismo. Verdade. Se eu digo
Que eu quero chegar a um restaurante e aí o segurança olha e fala assim que não tem mais lugar, todas as mesas estão reservadas. Uma pessoa branca chega lá sem reserva e entra, isso é racismo também, tá? Não acreditar que ele dirigir aquele carro não é possível para uma pessoa negra, que ele provavelmente está dirigindo para você, é racismo. E a gente não nomeia. Nós acabamos usando eufemismos para o racismo. Preconceito. É preconceito. É preconceito racial. Racismo. Né? Então, é importante a gente dar nome para as coisas para que a gente possa também tomar consciência. A tomada de consciência que nos leva a enxergar com humanidade o outro. Selma, e por que algumas frases como o racismo existe, eu não vejo cor, eu vejo o humano, como que isso pode tornar invisível essa desigualdade? Principalmente quando eu trago pensando que somos todos uma raça humana. Ai. Biologicamente, realmente, né? Não há raças biologicamente. Não existe. Mas quando se fala em racismo, eu ainda não consegui ler, mas a Bárbara Carini, né, lançou um livro recentemente chamado Raça Social. E aí a gente tem que entender que o conceito de racismo, ele foi emprestado da biologia séculos atrás para sustentar essa inferiorização. Então, medida do crânio, largura dos ossos, né? Tudo isso foi utilizado de uma forma equivocada naquela época para poder diminuir, inferiorizar uma pessoa ou uma população inteira ou um continente todo, como aconteceu com o continente africano, né? Para um projeto de poder. Sim. Então, quando eu digo que não vejo raça, o conceito de raça hoje é social. Né? Por quê? Porque ele fala de um olhar social sobre as pessoas e não biológico. Entendi. Então, ok, temos uma raça humana, mas por que na hora de isso se materializar, eu inferiorizo pessoas? Os povos originários foram ditos que eram sem Deus, sem inteligência. Usou-se isso para escravizar, para poder cometer um genocídio com esses povos originários brasileiros, para ter acesso e poder às terras. Então, hoje, quando a gente diz que existe só uma raça humana, é de novo reforçar aquele mito da democracia racial, de que somos todos iguais e que no Brasil não tem racismo. Mas a gente vê revelado todos os dias quando você, por exemplo, chega a alguém, uma mulher negra, tá lá conversando e vocês estão no mesmo espaço e você achou que ela fala muito bem, que ela é muito legal, né? E você a convida para ser sua secretária do lar, sua empregada doméstica. E você fala, nossa, você podia tanto trabalhar comigo? Em qual função? Por que a mulher negra é sempre a cozinheira, lavadeira, empregada doméstica para limpar o seu chão, para servir o cafezinho? É o lugar onde se vê, na maior parte das vezes, esse convite para a mulher negra, para ser, né? Nada que esses cargos sejam menores. Sim. Pelo amor de Deus, não é isso, né? É porque o que se vê é que esse lugar é o único que pode ser ocupado por uma mulher negra. Tem uma autora maravilhosa que chama Grada Quilomba, ela é portuguesa, e aí ela fez a tese de doutorado dela falando sobre mulheres negras. Eu indico a leitura, gente, é muito bom, viu? Indico a leitura, chama-se Memórias da Plantação. O livro Memórias da Plantação, Grada Quilomba, e ela fala do racismo genderizado, que é isso? Do gênero, voltado para o gênero. Então, é gênero feminino. Eu vejo em qual função o racismo genderizado aparece aí. Sexualização desses corpos, né?
corpo feminino, uma sexualização desse corpo feminino, do corpo masculino negro. Quando eu digo corpo feminino negro, corpo masculino negro. Como é que se vê um homem negro? Né? Que homem negro é esse que é visto também? Porque aí tem um padrão desse homem negro para ser aceito em certos ambientes. Entendi. Você acredita, Selma, que houve um avanço já, assim, nessa questão do racismo, desse letramento racial com as nossas legislações, com a própria PNERC? Isso. Você acredita que já houve esse avanço? Houve. Houve do que se discutia antes? Houve muito. Não está no ideal, né? Ainda falta caminharmos, ainda falta um longo caminho para a gente poder seguir. Mas hoje já conseguimos, por exemplo, falar com você, né? Falar com vocês sobre racismo. Mas sobre as leis, sobre essa história, ter esse lugar para poder falar, ter esse espaço, ter esse momento. Hoje já se pode, já se consegue falar. E, obviamente, mesmo falando, mesmo contando tudo isso, ainda há pessoas que vão chamar essa dor de mimimi. Com certeza. Então, assim, quando se diz que essa dor é um mimimi, é porque nós ainda não sentimos na pele. Mas agora tudo é racismo. Não, agora não. Sempre foi. Sempre foi. Só que não falávamos sobre, só que não tínhamos voz. É uma voz, tínhamos, mas era uma voz que era silenciada, abafada, por todo esse histórico que nós temos construído desde o período colonial. Quero pedir licença para fazer um tributo aqui a um amigo meu, o Vitinho. Até te contei um pouco da história dele, né? O Vitinho, ele foi assassinado na Bahia pela polícia baiana. Durante uma ação policial em Caraíva, o Vitinho ele foi confundido com um traficante que era branco, mas tinha o mesmo nome que ele. Então, ele foi torturado e morto. E até hoje a gente não teve respostas do poder público, né? O Vitinho, ele foi uma vítima do racismo. Pouco tempo antes dele ser assassinado, acho que 2 semanas antes, ele foi visto carregando uma escada, que era, enfim, estava fazendo um favor para uma pessoa carregando uma escada. E aí o pessoal dos hotéis ali perto apontaram que ele estava roubando essa escada. E ele foi na delegacia, fez a denúncia, né, que ele tinha sofrido um crime racial, e depois de pouquíssimo tempo, novamente ele sofreu um crime racial. Ele foi morto pela polícia por ser confundido com um traficante. Então, quero dizer que a nossa sociedade tem que avançar muito. A mãe do Vitinho perdeu ele na véspera do Dia das Mães. É uma dor imensurável. Esse dia nunca mais será um dia bom para ela. Eu quero dizer que a gente está tentando aqui mudar essa sociedade, lutar por ele também, que ele não será esquecido. Vitinho presente. Eu fico muito emocionada com essa história, porque dói muito ainda, sabe? Eu queria falar um pouco sobre essas atitudes racistas, piadinhas, como que isso pode ser prejudicial para a nossa sociedade, esse racismo recreativo. Vou me recuperar depois da sua história, porque Vitinho foi vitimizado e revitimizado, né? Sim, e era um homem incrível. Amado por uma vila inteira de Caraíva. Ele era muito amado e conhecido e, infelizmente, teve esse fim. Mas que possa mudar, sabe? A partir da história dele. E aí a gente já responde a nossa pergunta inteira do nosso diálogo hoje, né, Taira? Por que nós precisamos falar de racismo ainda hoje? Por causa do Vitinho. Que ele ainda por causa existe. Dos Vitinhos, né? Verdade. O racismo, ele age de uma forma cruel. Porque o Vitinho foi confundido com um cara branco. Ele tinha muito parecido com o branco, né? Ele tava muito igual a esse moço. O Vitinho era
do mesmo tom de pele. Não dá para dizer isso. Não dá. Né? Não dá para dizer. Não, a gente precisa investigar, a justiça precisa ser menos cega. Ontem eu conversava com uma amiga, com a Sara, e ela disse o seguinte, falando de máscaras africanas, então eu vou entrar na sua pergunta já, Sim, tá, Taira? É porque eu tô tentando lembrar sobre o diálogo que Sara e eu tivemos sobre a justiça. E aí, no Brasil, nós temos uma representação da justiça, né, que é uma mulher com uma venda nos olhos para dizer que a justiça não vê a quem ela está julgando, né? Que aos olhos da justiça, então, eu estou tateando e todos são iguais. Em uma comunidade africana, eu não vou saber te dizer, teve uma exposição no Muna de máscaras africanas. E a Sara, eu não tive o privilégio de ir. Engraçado que a rotina nos engole, né? Verdade. Ela acaba nos engolindo. E a Sara foi, e nesse momento que a Sara foi, ela disse que tinha uma máscara muito grande, incrível, cheia de olhos. Ela tinha vários olhos, né? E a história dessa máscara é o seguinte, era para julgamentos. Então, havia um júri popular, né? Um julgamento. E nesse momento, ou várias... Ao invés também de um júri popular, haveria, por exemplo, uma união de juízes, né, para julgar um determinado crime nessa comunidade, nesse povo. E aí, quando o veredito saía, a pessoa que proferiria esse veredito usava essa máscara. Por que ele usava essa máscara? Porque ela contava que eu ouvi e vi diversos pontos a partir daquele crime. Sim. Então a justiça olhava para todos os lados, toda a história, buscava tudo para poder dar o veredito. Né? Eu acho essa imagem mais bonita do que a que a gente tem. É mais justa do que a que a gente Sim, tem. Verdade. Né? Só para trazer esse recorte. E fica aí, né, pra gente conhecer um pouco mais desses povos, né? Dessas histórias. Quando a gente fala de racismo recreativo, eu costumo fazer uma pergunta. Ele é engraçado para quem? Quem ri dessa história? Há um tempo atrás, nós tínhamos um programa em que um homem negro, ele era sempre representado como um bebum, fanfarrão, e que falava, e que todo mundo ria dele, e que nós assistíamos ao programa, morríamos de rir. Né? E depois a gente começa a assistir, quando você tem um certo letramento racial, eu ainda estou nesse caminho, né? A gente vai estudando, buscando, e aí você começa a observar quais são os papéis do engraçado, do preguiçoso, do beberrão, do atrapalhado, principalmente muito atrapalhado quando vai fazer as coisas, que faz às vezes mal feito. Quais são as cores de pele representadas por esses? Geralmente negro. Geralmente negro. A gente, até os Trapalhões, como que ele chamava? Mussum. Ele era um bêbado, né? Exatamente. O personagem dele era de uma pessoa bêbada. Era um bêbado, né? Então, assim, e era muito engraçado. Lógico que os Trapalhões, ele trazia o viés de graça em todos os outros, Sim. né? Mas, quando a gente traz para essa estereotipação de um personagem, muitos negros, depois da libertação dos escravizados, tinham era desolado, gente. Era um desolamento. Você não tinha pra onde ir, você não tinha o que comer, você não tinha nada. O que te sobrava era uma bebida, uma aguardente, que muitas das vezes você ganhava. Então, realmente, você tinha desemprego, você tinha uma família para cuidar, você acabava bebendo. Não estou dizendo que isso era uma realidade, não. Mas o que se pega é para levantar isso, né? E põe em suspensão, olha e acha que é engraçado. Vamos reproduzir, é engraçado. Quando na escola se ri do cabelo de alguém, se ri das tranças que se faz, começa a soltar piadas sobre a cor da pele, sobre o nariz, né? Isso daí é uma violência e não é engraçado.
Sim. Foi colocado de que esse outro é engraçado porque ele representa tudo aquilo que eu não quero ser. De novo, trazendo a Grada Quilomba, ela fala que a pessoa negra é o outro do branco, né? O branco vê, e aí não é... Quando a gente fala o branco, não é pessoal, tá? A gente precisa entender que não é pessoal. Sim. Nós estamos dizendo de uma sociedade. Então, o negro é o oposto do que eu, branco, sou. Então, se eu vejo feiura, crime, é que nunca isso vai vir pra mim. Sim. Eu não sou, eu sou sempre o modelo, eu sou o padrão. O outro é que tem defeito, o outro é que é feio, o outro é que é errado, né? E a mesma coisa com relação à mulher negra, né? A Grada Quilomba fala que a mulher negra é o outro do outro. Então tem ali na sociedade o homem branco, a mulher branca, e a gente pensa no homem negro, e depois a gente pensa na mulher negra. Depois se fala da mulher negra. Então ela é o outro do outro. Selma, o que a gente pode fazer quando a gente presencia uma situação de racismo? Ser antirracista. Não basta não ser racista, né? A Viola Davis fala que não basta não ser racismo. Não basta ser. Não ser racista, meu Deus. Não basta não ser racista, mas tem que ser antirracista. O que é ser antirracista? Você viu uma situação de racismo? É intervir. É defender, é agir de forma antirracista, é cobrar que se tenha um outro posicionamento, é orientar, né? Então, quando se há uma situação de racismo, é preciso ser antirracista. Selma, mas não foi eu que xinguei, eu nem sou racista. Até aí você tá no seu lugar de conforto, né? Mas quando a gente silencia para uma violência, a gente se torna tão violento quanto. Você vê alguém batendo em uma outra pessoa, você às vezes, não, eu não vou entrar ali porque senão eu vou sofrer com isso. Mas você precisa procurar algo para que pare aquela situação. Aquela situação precisa ser parada. Na escola, eu vi uma situação de racismo, eu vou, naquele momento, fazer essa intervenção. Eu vou cessar isso e vou tomar medidas, como acolhimento da vítima, acolhimento do agressor. É importante a gente entender que esse agressor no espaço escolar, ele precisa também ser acolhido, ser compreendido, né? Conscientizado. Conscientizado. Então, assim, são acolhimentos diferentes. E, a partir daí, tomar as decisões. Eu sou a chata, viu, do grupo do meu marido, porque, assim, ele tem vários amigos bem antigos, e aí, quando eu vejo uma piadinha, eu sempre vou ali e falo, olha, achei pesado, acho que não é por aí. Perfeito. A gente precisa mudar, e aí eu sou vista como uma pessoa que não pode fazer qualquer brincadeira perto. E eu tenho muito orgulho de ser essa pessoa. Excelente! E eu estou, assim, buscando realmente ser essa pessoa cada dia mais. Eu ainda preciso estudar muito, conhecimento é muito vasto e a gente precisa cada vez mais mergulhar nele, né? Sim, sim. Quando se coloca limites, você se torna a chata do grupo mesmo. A pessoa chata do grupo. Quando você vê uma situação de misoginia e faz a intervenção, lá vem a chata. Nossa, mas também não pode falar nada com você, agora tudo é isso. Sim, sempre foi, só que ninguém teve coragem de falar com vocês, agora eu tenho. E eu escuto muito assim, nem ele acha ruim, por que você tá achando? Porque esse é meu papel aqui, né? Exatamente, perfeito, arrasou. Selma, nós precisamos encerrar, mas foi incrível, eu acho que nós poderemos gravar assim, né? A gente tem muito assunto ainda pra falar aqui. Quero novamente te agradecer por aceitar o convite. Foi uma conversa muito enriquecedora. Estou muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de conversar com você. Sou eu quem agradece mais uma vez. Realmente passou tão rápido. Parece que a gente estava tomando um café. É isso. A gente fica nervoso no começo, mas depois a gente relaxa e vira um café mesmo. A próxima vez a gente vai ter um cafezinho. Eu quero agradecer você que esteve aqui com a gente até agora. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube, enviar para os seus amigos, curtir, compartilhar e até mais.